e nós vamos continuar a nossa série sobre saúde integral. Eu queria começar contando a história do David Brainerd. Quem já ouviu falar do David Brainerd? Ele foi um jovem americano que se converteu aos 21 anos, lá na sua cidade, e teve muitas experiências negativas na sua vida e com as pessoas próximas de ti, principalmente com mortes precoces. O seu pai morre aos 46 anos, quando ele tinha 9 anos de idade. A sua mãe também morre cedo, quando ele tinha 14 anos. E ele perdeu 3 irmãos, um com 23, um com 32 e um com 33 anos. E ele, por se converter aos 21 anos, ele já começa a querer estudar e a servir o Senhor com os seus dons, com a sua vida. E tudo isso porque na família tinha uma tendência muito forte a uma depressão mórbida, algo muito profundo, que levava as pessoas a uma melancolia, a uma dificuldade de organizar suas emoções de forma muito profunda, e culminou em muitas dessas mortes, muito cedo. E Brainerd, além dessa tendência à depressão, ele tinha enfermidades físicas também muito acentuadas desde a infância. Passava muito tempo em hospitais. E se converteu aos 21, aos 25 ele decide fazer algo muito interessante: pregar aos índios, pregar o evangelho aos índios americanos. E aí, com 25 anos, ele vai para esse ministério de forma integral. E esse ministério não foi nada fácil para ele. Ele tinha que fazer longas caminhadas e longas viagens a cavalo, porque os índios moravam afastados. E isso prejudicava a sua saúde ainda mais. Ele ficava ainda mais debilitado. E tudo isso ele escrevia nos seus diários. Inclusive, esse é um livro muito interessante para você conhecer a vida dele. Quem escreveu foi nada menos que Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas também, que foi influenciado pela vida do David Brainerd. E ele teve muita dificuldade na sua vida por conta disso. Além dessa tendência à depressão, além dessas doenças físicas muito acentuadas desde a infância, ele foi fazer algo muito fácil: pregar aos índios. E ele alcançou muitos índios em 3 estados dos Estados Unidos. Ele alcançou índios em 3 estados. E no primeiro ano que ele estava em uma das tribos, que ele alcançou, foram mais de 130 índios convertidos ao senhorio de Cristo. Então ele teve um alcance muito grande na vida desses índios. Porém, com 29 anos, em 1747, ele falece com tuberculose. Também muito jovem, aos 29 anos. Então os pais, os irmãos e o próprio David Brainerd sofreram com essa morte precoce, por todas essas questões psicológicas e físicas. E esse é mais um exemplo para iniciar essa série, irmãos, essa mensagem de hoje, sobre a teologia do corpo, que nos leva a refletir, assim como a vida de Evan Roberts na última pregação, que é o quê? Nós somos um ser integral. Nós não servimos a Deus de forma espiritual apenas. Nós servimos a Ele de forma integral. Porque o nosso espírito precisa estar conectado a Ele, mas ainda assim precisamos de uma alma estável para fazer o que Ele nos pediu para fazer. E precisamos do nosso corpo. Precisamos nos movimentar, falar, ouvir. Precisamos de todas as funções em pleno funcionamento. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa de ser integral. Não dá para servir a Deus só com o nosso corpo e estar deitado numa cama em depressão. A gente não serve a Deus assim. A gente não consegue servir a Deus com um corpo muito bom, com a alma muito boa, mas sem espiritualidade. Não dá, não vai fluir. E também a gente não consegue servir a Deus se a gente estiver acamado com uma doença física. A gente pode estar espiritualmente muito bem, a gente pode estar emocionalmente muito bem, mas não vai funcionar. A gente precisa estar minimamente equilibrado, como a nossa arte, o Daniel fez pra gente, é um banco de 3 pés. Ele precisa estar equilibrado, senão ele vai ficar manco. Então é mais uma história que eu queria começar para nos lembrar dessa realidade. Assim como ele teve um ministério de 4 anos, um pouco mais longo que o Evan Roberts, no avivamento de País de Gales. Mas ainda assim morreu muito jovem.
Isso mostra, não é um exemplo de negligência, não é um exemplo de alguém que prejudicou o seu corpo, né? A gente não tem esses detalhes. Mas um ponto a ressaltar é, nós precisamos estar integralmente inteiros para fazer a vontade de Deus. Precisamos estar equilibrados para fazer a vontade de Deus, para cumprir o chamado dele aqui nessa terra. Porque senão poderemos abortar o processo, abortar os planos de Deus, né? Claro que Deus não é pego de surpresa, não é essa a questão. Mas existe algo que depende de nós, né? Ele tem planos e a gente pode, talvez, estar aquém do que ele pretendeu para nós desde a eternidade. E isso é algo muito sério. E a gente precisa estar inteiros. Por isso, essa nossa série sobre saúde integral. E eu queria começar hoje, semana passada, nós falamos dos textos que geram confusão na vida dos cristãos, que tendem a negligenciar o cuidado dessa forma integral, né, desse ser integral. Então nós vimos aquela ideia de que, quando o João fala que a gente não deve amar o mundo, muitos usam isso e falam, então não tem que cuidar do corpo ou da alma, só cuidar do espírito. A gente não tem que amar essas coisas desse mundo. Vimos a ideia de que o mundo será destruído, né? Muita gente usa isso também, o mundo vai ser destruído, não vão cuidar da natureza, não, vai queimar tudo, não vão cuidar do corpo, que ele vai ser destruído. E por último, aquele texto que Paulo fala do cuidado, do exercício, né? De que nada se aproveita. Então, se você não veio ou ainda não, já tá lá no canal da Igreja Saúde Integral, canal do YouTube, Igreja Pão da Vida, já está lá a primeira série da Saúde Integral, tá bom? E hoje nós vamos falar dos textos positivos, dos textos que nos instruem sobre essa realidade integral do ser humano e a necessidade de cuidar disso. Então, semana passada foi uma desconstrução e hoje nós vamos fazer uma construção. Nós vimos o que pode gerar confusão e hoje nós vamos ver o que pode gerar uma edificação, tá bom? Então, abra comigo no primeiro texto, que é o base, o texto mais clássico assim da nossa série sobre saúde integral, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Aí, ó, para quem não viu, esse é o David Brainerd. Olha o que Paulo termina a carta aos Tessalonicenses dizendo, irmãos, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Olha que interessante. Olha a mistura que Paulo faz nesse texto, né? Que muitos podem achar que é uma confusão de conceitos. Então Paulo fala de santificação de forma inteira, né? Santificar inteiramente. E ele cita 3 coisas: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso. Às vezes está no 2 Tessalonicenses, tem 2. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então Paulo fala de uma santificação inteira. E ele cita 3 elementos: espírito, alma e corpo. Ou seja, aqui é um texto muito claro que mostra essa realidade tricotômica do ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito, ao mesmo tempo, de uma forma que a gente não consegue separar onde termina um, onde começa o outro. É difícil a gente falar que nós somos um espírito que habita numa casca, né, chamada corpo. Por quê? Porque isso carrega um pouco daquela visão errada dos gregos que nós vimos na última pregação. Nós somos um corpo, nós somos uma alma e nós somos um espírito. Isso faz parte da nossa essência inteira. Essa nossa essência integral. Nós somos isso tudo. E nós precisamos cuidar disso tudo, de forma equilibrada para as 3 áreas. E abra comigo agora um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 4. Vai mais para frente. Hebreus capítulo 4. Porque existe ainda um pouco dentro da cristandade, é uma discussão, se nós somos corpo, alma e espírito, ou se nós somos só corpo
alma barra espírito. Existem essas duas possibilidades dentro dos cristãos, né? Os dicotômicos e os tricotômicos. Por quê? Porque alma e espírito, em muitos momentos, não é muito fácil de diferenciar, né? O que é alma, o que é espírito. Mas esse texto eu acho que me ajuda um pouco mais. Olha só, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então me parece que Hebreus também tem essa clareza de uma diferença entre o que é alma e o que é espírito. E as outras palavras que me chamam a atenção na parte B do versículo é que ele fala juntas e medula, pensamentos e intenções. Então parece que alma tem a ver com alguma coisa de processamento de pensamentos, e espírito algo mais profundo, algo mais interno, tem a ver com intenções do coração. Então me parece que há uma diferença de fato nas escrituras entre alma e espírito, mas essa é uma discussão secundária. O importante é entendermos que somos mais que um espírito, mais que uma parte imaterial. Nós somos algo imaterial, que seja alma e espírito, mas também somos um corpo. Isso é o mais importante, independente dessa discussão. Somos algo para além de algo metafísico, de algo imaterial. Existe algo para além. Nós somos algo imaterial e algo físico ao mesmo tempo, juntos, de forma inseparável. Não tem como separar essas duas realidades. Isso é o mais importante. E Paulo, lá no 1 Tessalonicenses, ele fala que a gente tem que se manter íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Essa palavra aí, conservados, mantidos, em outras traduções, tem a ver com manter o estado do qual ele está. Esse é o sentido original. Ou seja, é uma conservação no estado na qual ela está. E é obviamente que aqui ele está pensando num estado saudável, né? Porque ele não queria que se mantivesse algo deficiente. Se uma espiritualidade está deficiente, ela não deveria estar deficiente na vinda do Senhor Jesus. Obviamente que Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo num estado saudável. A alma, da mesma forma, ela deve estar saudável e preservada na vinda do Senhor Jesus. E o nosso corpo, da mesma forma, ela tem que estar preservada, esse corpo tem que estar preservado na vinda do Senhor Jesus. Entendem? Então ele está falando de uma conservação, de manter algo equilibrado, de manter algo preservado, até na vinda do Senhor Jesus. Então essas 3 realidades devem estar preservadas na vinda do Senhor Jesus. E eu te convido agora em 1 Coríntios, volta um pouquinho. Segundo 1 Coríntios capítulo 6. É outro texto importante que o próprio Paulo vai tratar dessa realidade, agora com outra igreja, com a igreja de Corinto. 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Irmãos, esse é um texto muito precioso, por quê? Primeiro, Paulo começa a falar o contexto é um pecado sexual, é uma porneia, né? É uma imoralidade. E em Corinto existia, inclusive, templos de Afrodite, que era a deusa do amor, onde tinham as prostitutas e os prostitutos cultuais. O que era isso? Imagina na nossa realidade aqui, na Goitacazes, ali não é uma prostituição cultual, mas é uma prostituição puramente carnal. Mas imagina que ali fossem templos, onde as pessoas iam praticar suas relações sexuais com as prostitutas e os prostitutos, mas não com a intenção de satisfazer sua vontade física, humana, mas para achar que está se aproximando de uma divindade. Isso era a prostituição cultual. As pessoas se uniam às prostitutas como uma forma de adoração a Afrodite.
Isso existia na cidade de Corinto. Tanto que o termo corintianizar era sinônimo de se prostituir. De tão forte que isso ficou na cidade de Corinto. Então, quando alguém falava, vamos corintianizar, ele estava chamando uma pessoa para fazer esse ato de adoração sexual. Então, essa era uma realidade muito forte na igreja de Corinto. E Paulo está falando de um pecado que é cometido fora do corpo, mas ele inclui um elemento de um pecado contra o próprio corpo. Paulo parece que ele dá um status, uma dignidade para o corpo humano muito diferente da cultura helenista grega que ele vivia, que nós vimos na semana passada, que eles diminuíam a importância do corpo. Então o corpo, na visão cristã de mundo, ele é algo digno, ele é algo santo. Não é algo profano, como a gente viu naquela divisão de sagrado e secular. O corpo é sagrado. O pecado que afetou o nosso corpo que é o problema. E a gente tem que lutar contra o pecado, não contra o mundo físico. Então, Paulo traz um status para o corpo muito mais elevado do que a cultura grega trazia, e muitos cristãos foram influenciados por essa visão. Ou seja, existia um pecado contra o próprio corpo. E ele fala que o nosso corpo, ele dá mais um elemento, ele é santuário do Espírito Santo. Lembra o que eu falei? Na primeira aliança, o templo de Salomão era o local de adoração para os povos. Eles deveriam ir para Jerusalém e conhecer o Deus de Israel naquele templo. Na nova aliança, cada cristão é um templo. Isso é muito mais eficiente, porque agora esses milhares e bilhões de cristãos vão povoar toda a terra e fazer com que o evangelho chegue a todos os lugares, para que Jesus venha. É muito mais eficiente. Ou seja, Deus escolheu habitar em um corpo, não só na encarnação do Messias, mas porque alguém poderia falar, não, mas Jesus era perfeito. Deus habitou num corpo porque Jesus era perfeito. Não, mas ele habita em um corpo, meu e o seu. Ele habita no meu e no seu corpo. E nós não somos perfeitos como Jesus. Nesse sentido, nós estamos em processo de santificação. Mas Deus valoriza tanto o corpo que ele decidiu habitar nesse corpo. Deus habita dentro de você. Já pensou nisso? O quão importante é o seu corpo para Deus? O quão valioso o seu corpo é para Deus? E ele dá mais um elemento. Não só existe um pecado contra o corpo, não só Deus decidiu morar dentro de você, mas você não é de você mesmo. Você é um escravo comprado por um alto preço. Você tem a orelha furada pelo seu Senhor, que é Jesus. Que é um bom Senhor. Não é um mau Senhor. Ele é um bom Senhor. Então você não é de você mesmo. Nem o seu corpo é seu. Nem o que você acha que é mais íntimo seu, né, quando você está no seu momento de intimidade, no seu casamento, ou um momento mais íntimo ainda, não no sentido que você está sozinho, no seu banho, na sua limpeza íntima. Aquilo que você acha que é seu, não é seu. Tudo que você tem é do seu Senhor, é do Senhor Jesus, até o seu corpo, até aquilo que é mais íntimo para você, é de Jesus. E você tem que cuidar disso tudo com muito zelo. Porque se você ganha um presente, se você ganha uma Bíblia, se você ganha um carro, se você ganha qualquer coisa de alguém, você vai zelar por isso com muita força, não vai? Poxa, foi um presente, foi um esforço da outra pessoa. E o que você ganhou de mais valioso, que é o seu corpo, que você só existe por causa dele, que foi dado por um ser mais valioso que existe, que não tem preço, né, na verdade, você não zela por ele? Qual lógica é essa? Ou como é essa incoerência? Né? Você zela por coisas materiais inferiores, mas não zela pelo seu corpo, que foi dado de presente, e que você tem apenas que ser mordomo dele, porque você não é nem de você mesmo. Então esse texto é muito maravilhoso, porque ele mostra essas três realidades juntas. Existe um pecado contra o próprio corpo. Deus habita dentro de você. E mais, você não é de você mesmo. Você é de Jesus. O seu corpo é de Jesus. Então tudo que você for fazer com o seu corpo, você precisa
perguntar para Jesus. Porque você é apenas um mordomo. Senhor, eu posso fazer isso com o meu corpo? Senhor, é justo eu fazer isso com o meu corpo? É lícito? É ético? É santo eu fazer isso com o meu corpo, Senhor? Seu corpo tem um status muito elevado. E o último texto, irmãos, está lá em 3º João, lá no finalzinho da Bíblia, que também mostra essa realidade. 3º João, último texto antes de Judas e Apocalipse. Versículo 2. 3º João. 3º João 2. João agora, né, não mais Paulo, está dizendo o seguinte, olha, ele envia uma carta a Gaio e ele fala, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, João, assim como Paulo, tinha essa consciência de uma saúde integral. Ele ora para a saúde física de Gaio, assim como a alma dele estava bem. Talvez Gaio estava enfermo fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, né? Não com esses termos, porque na época não existiam esses termos ainda, mas ele estava bem na sua alma, e João deseja e ora pela saúde integral de Gaio. Ou seja, meus irmãos, o que esses 3 textos nos mostram? Existe uma realidade para além do mundo espiritual, nós somos também corpo, e isso é bom, isso é justo, e deve ser cuidado com zelo, para que na vinda de Jesus eles sejam encontrados preservados, em boa medida. Não estamos falando de perfeição, não estamos falando de puramente estética, não é isso. São coisas boas, mas nós estamos falando de um equilíbrio, de uma vida saudável, de minimamente estruturados, de pessoas não é que não ficam tristes, não é que não passam por momentos de dificuldade psicológica. Eu estou em tratamento psicológico, inclusive, desde dezembro. Não é isso. É uma questão de disposição, de ajustar todas essas áreas, de não ser uma pessoa como um banco manco. Já sentou num banco manco? Coisa chata, né? Nossa, é muito chato um banco manco. E assim somos nós quando nós somos instáveis. Muita força física, mas emocionalmente cada vez de uma forma. Nunca consegue fazer um projeto a longo prazo na vida, porque sempre tem um problema psicológico atrapalhando. Ou o contrário, uma pessoa que tem um psicológico muito bom, mas não tem uma espiritualidade saudável, não conhece Jesus, não conhece as Escrituras, não avança no conhecimento de Deus. Como vai desenvolver algo a longo prazo para Deus nesse sentido? E o físico, a mesma forma, sempre doente. Como que vai fazer algo para Deus a longo prazo? Não tem jeito. Então esses 3 textos nos mostram essa realidade e nos mostram a dignidade superior que as Escrituras na Nova Aliança deram para o corpo em detrimento da sua cultura que eles viviam, né? A cultura grega, helenista. E nesse ponto pisou na bola. Errou feio. E o que a gente faz com isso agora? Desses textos para hoje, se passaram 2025 anos. E Deus nos capacitou com uma forma de estudar a realidade e descobrir as coisas sobre a realidade. Ou seja, a ciência avançou muito. Então, essa primeira parte, a gente viu a realidade que a Bíblia nos traz sobre essas 3 áreas. E agora nós vamos entrar numa parte que é mais a minha parte de trabalho, que é essa parte científica da coisa. Eu vou trazer 8 razões para que a gente cuide do nosso corpo. 8 razões pelas quais a gente deve cuidar do nosso corpo. E ao longo das séries, o David vai falar de saúde da alma, a Rebeca vai falar de descanso, e aí cada um vai falar de uma parte, né? Alguém pode falar de saúde espiritual. Agora eu vou focar na minha área de atuação, que é a parte do corpo, que Deus nos capacitou para descobrir como o nosso corpo funciona, e hoje nós temos mais conhecimento que Paulo e João nesse sentido científico da coisa. Então nós já temos um princípio. Nós temos que zelar, nosso corpo é bom, ele é de Deus, ele faz parte da criação de Deus, e ele deve glorificar Deus. A gente tem que glorificar Deus com o nosso corpo. Agora, como fazer isso? Eu queria trazer agora uma segunda parte,
que é 8 razões pelas quais a gente deve cuidar do nosso corpo. Primeira delas é o que a gente acabou de ler. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso para nós cristãos já bastaria. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, se nós abrigamos o Deus eterno, isso já é uma razão suficiente para nós cuidarmos do nosso corpo. Então você é templo e você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Ok? Essa é a primeira razão, já seria suficiente para nós. Mas tem mais 7. Segunda razão, nosso corpo não é nosso. Nós somos apenas mordomos. E um bom mordomo zela. O bom mordomo não deixa a coisa estragar. O bom mordomo zela. Então, se você foi comprado por um alto preço, se o preço é alto, zele na mesma proporção. Zele com o mesmo cuidado do preço que foi pago por você. Já tinha pensado nesse aspecto? O preço que foi pago pelo seu corpo foi muito alto. Então, o zelo tem que ser muito alto também. Então, zele pelo seu corpo, pela sua alma, de forma proporcional ao preço que foi pago por você. Tá bom? Terceira razão, puramente prática, filosófica, né? Nós não sabemos quanto tempo a gente vai viver. Pode ser 30, pode ser 40, pode ser 60, mas pode ser 90. Então, se pode ser 90, esse é o ponto importante. Se pode ser 90, se você não cuidar, você pode sofrer nesse processo. A questão não é só viver muito, mas viver bem. Não é só muitos anos de vida, mas ter muita vida nos anos. Entende? Não é sobre viver muito, é sobre viver bem, mesmo que seja menos. O que você prefere? Viver 70 anos com seu pleno vigor ou viver 90 e a partir dos 70 você está entrevado numa cama, alguém te limpando, você não conseguindo ir no banheiro sozinho, esquecendo das coisas? Que vida é essa? Você vê seus netos brincando e não ter força para brincar com eles? Como assim? Isso não faz sentido. Então você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, cuide para que, se for muito, você tenha qualidade de vida. Essa é a terceira razão. Acho que é uma muito forte, né? Uma razão muito forte. Quarta razão, prevenção de doenças que a gente chama na área da saúde de hipocinéticas. Hipo é baixo, cinética é movimento. Vocês estudaram isso na física, né? Na quinta série. Cinética. Doenças da falta de movimento. E a principal dessas doenças é aquela ali, ó, obesidade. É a mais séria. Por quê? Existem outras, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Tudo isso são doenças causadas pela falta de movimento. Mas a obesidade, ela é um fator de risco para todas as outras. Quem é obeso está mais propenso a ter hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Entende? Então, o diabetes hoje, na área da saúde, é a nossa maior preocupação. Se a pessoa não for obesa, ela já ganhou metade do caminho da saúde. Se ela conseguir manter o seu IMC, seu percentual de gordura bom, razoável, ela já avançou muito, já caminhou bem. Mas a obesidade, ela é um problema muito sério. A pessoa obesa, compare ali do lado esquerdo de vocês, a parte amarela é a gordura. Aquela parte amarela é gordura. Vejam as porções de gordura maiores ali, ó, do lado dos braços, ali é o tronco, né, onde geralmente acumula mais gordura. Entre as pernas ali, ó, aquelas duas faixas amarelas é gordura. No meio do corpo ali, ó, tudo amarelo ali é gordura nos órgãos. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O coração para porque entope uma veia, por causa de uma gordura que soltou. Ou no cérebro. Meu pai morreu de um aneurisma. Uma veia estourou porque entupiu, não sei se foi hemorrágico ou isquêmico, né? Mas o isquêmico entope a veia e não passa sangue. E morre. Isso, o hemorrágico, a veia estoura e espalha sangue. Mas tudo isso, a obesidade, é um fator de risco. Isso tudo são doenças causadas pela falta de movimento. O que mais me choca nessa imagem é o coração. Compare os corações dessas pessoas. Olha o coração do obeso, como ele é muito maior e mais espesso. Por quê? Porque ele tem muito tecido para irrigar.
ele está clamando por ajuda, aquele coração. Aquele coração ali está doente. Ele está hipertrofiado porque ele trabalha demais. Ele não aguenta suprir tanto sangue para tanta... Ele fala assim, da onde está vindo tanta necessidade? Porque tem muita massa no corpo dele. E grande parte dela de gordura, que é uma massa... Ela tem uma produção de hormônios, mas ela não gera saúde para o corpo, assim como o músculo. O músculo é algo saudável. Quanto mais músculo você tiver, mais saúde você vai ter. Por isso que musculação não é estética. Pode ser estética, e é bom a estética, não é isso. A questão é, depois dos 50 anos é obrigatório musculação. Porque se você tem pouco músculo, você vai morrer mais cedo. Então gere uma reserva antes dos 50, faça musculação, ganhe massa muscular, para que você chegue na terceira idade com mais saúde. Então isso é uma pessoa que perceba o corpo, as pernas arqueadas. É o peso, os ossos sofrendo por causa do peso, as articulações sofrendo. Então ali é um raio-x de uma pessoa que está prejudicando o seu corpo, ao lado de uma pessoa saudável. Perceba as proporções, tem gordura também, mas equilibrado. Entendem? Como a gente pode estar prejudicando o nosso corpo, o templo do Espírito Santo? Aí vem as piadinhas, né? Não, mas o Espírito Santo precisa de espaço. Quem nunca viu essas piadinhas, né? O Espírito Santo é espírito, viu? Ele não precisa de espaço. A porta é estreita, né? Tá vendo? Tem outra, contraponto. Ó, boa, Paulo, vou usar essa. Ali, ó, é o diabetes. Ô, Senhor, tira. Ali é um pé de um diabético. O que é um pé de um diabético? O diabético ele tem dificuldade de circulação periférica. É muito açúcar no sangue, isso prejudica a circulação nas extremidades. Então, se ele machuca, ele tem dificuldade de cicatrização. Então, quando um diabético machuca um pé ou um dedo e não cicatriza, ele tem que ir amputando. E qual é o fator de risco para o diabetes? Açúcar. Comer ou tomar muito açúcar. E qual é os elementos hoje na nossa cultura que tem mais açúcar? Sucos industrializados, refrigerantes, doces no geral. E os carboidratos refinados, que, à base de farinha branca, em excesso também viram açúcar no sangue. Então, muito cuidado com o açúcar. O açúcar é um fator de risco enorme para cânceres. Junto com os processados, os ultraprocessados, coisas muito processadas. Então, de forma geral, adote a dieta divina. Coma prioritariamente 90% aquilo que Deus criou. Tudo que você tem que desembrulhar, Deus não criou um biscoito. Deus criou o trigo, as pessoas modificam ele e criam o biscoito. Então, descasque mais e desembrulhe menos. Mastigue mais e tome menos suco. Mastigue mais as frutas e tome menos suco. Principalmente suco de caixinha. Dê preferência aos naturais, que tenha só a fruta, só o açúcar da fruta, né? Aqueles de uva integral, por exemplo. E ainda assim, em moderação, porque tem o açúcar da fruta. Mas aquilo ali é o que pode nos esperar com o diabetes. E embaixo é a visão, né? O diabético tem a retinopatia diabética, problema na retina, vai ficando cego. Por quê? Não consegue levar sangue nas extremidades. Tudo isso, coisas que a gente pode fazer, não é isso? Tudo isso é algo que nós podemos fazer. Então, e o movimento ajuda nisso tudo. Além da alimentação, o movimento ajuda nisso tudo, a baixar a glicose do sangue e evitar, por exemplo, um diabetes. Então, a quarta razão, nos livrar dessas doenças que a gente pode ficar livre simplesmente movimentando mais e se alimentando melhor. Isso a gente pode fazer. E o primeiro passo, talvez, é reconhecer que nós somos viciados. E, para mim, foi difícil reconhecer isso, viu? Eu sou um educador físico da área da saúde, formei há 15 anos, e recentemente eu reconheci que eu tenho dificuldade com a gula. Esse é um dos pecados.
que eu luto, a gula. Então esse é o primeiro passo. Se eu não me policiar, eu vou comer para além do que eu preciso. Isso está dentro de mim. Então o primeiro passo é reconhecer que você é um viciado. Ah, eu não consigo largar o doce, eu não consigo largar o refrigerante, eu não consigo largar qualquer coisa. Primeira coisa é reconhecer que você é um viciado. Você fala com a pessoa que está fumando maconha, que ele tem que reconhecer, e não reconhece o seu vício. É porque no nosso meio existem uns pecados naturalizados, né? Mais aceitáveis. Homossexualidade nossa, é um negócio absurdo para nós, e é um pecado mesmo. Mas a avareza não é tanto. Não é? A avareza não é tanto. Gula não é tanto. Aí tem mais uma piada, né? Cristão não bebe, mas come. Por quê? Porque a gente brinca com fogo. A gente está naturalizando. Por quê? Porque a gente está sendo influenciado pela nossa cultura, pelo espírito da nossa época. E não pelo que as escrituras nos trazem. Então a gente precisa repensar isso. Reconheça o seu vício, tá bom? Quinta razão. Nos livrar de situações de risco à vida. Fui passando aqui. Ali, ó. Nos livrar de situações de risco. Quinta razão pela qual você deve cuidar do seu corpo. Ali é um homem subindo numa árvore com um cachorro pendurado na calça dele. O que é isso? Um dia você pode precisar do seu corpo. Um dia você vai precisar de correr de um cachorro. Um dia você pode precisar lutar com alguém que vai ferir a sua família, que entrou na sua casa, por exemplo. Para você cuidar da sua família, talvez você vai precisar de força. Talvez você vai precisar, no mar, salvar o seu filho. Você vai precisar de resistência. Então, se você quer estar preparado para tudo que Deus te chamou para fazer, às vezes você vai precisar se livrar de situações de risco à vida. E você precisa do seu corpo inteiro, saudável para isso. Para não acontecer como aquele homem. Não teve força para subir na árvore, tomou mordida. Sexta razão, essa é uma das principais, para ser um idoso saudável amanhã. Ali são duas realidades de idosos. Os idosos da esquerda são dois idosos surfando. O da direita está na cama com seus remedinhos, com dificuldade de andar, com o andador. Qual desses idosos você quer ser? O que você quer que te espere daqui 40 anos, 30 anos? Ou se você já está entrando nessa fase? Qual dessas realidades você quer ser? Você quer ter disposição para aproveitar a vida ao máximo no que Deus nos deu para aproveitar dessa terra, ver os seus netos crescendo, brincar com eles, ir numa cachoeira e ter força para caminhar, né? Ir num lugar e ter força para caminhar até numa cachoeira, ou você vai ter que ficar lá, não vai poder nem ir, porque não consegue, não podem te levar. Qual desses idosos você quer ser? Sétima razão, dar um exemplo para os nossos filhos. Ali é uma revista da época, ó, pai obeso, filho obeso. Por quê? Porque isso é uma estatística. Isso não é nem só uma constatação de sabedoria de vida. Isso é estatístico. Os filhos, eles replicam o nosso comportamento. Então, se você quer que o seu filho ore, se você não ora, ele não vai orar. A não ser que Deus intervenha, né? Obviamente. Deus pode intervir, usar outras pessoas, obviamente. Mas que vergonha, né? Que vergonha. Os nossos filhos não serem espirituais porque nós não somos espirituais. E o mesmo vale para o nosso corpo. Se você só come doce, se você só come enlatado, industrializado, ultraprocessado, o seu filho só vai comer isso. É isso que ele aprende, é isso que ele vive. Essa vai ser a realidade dele. Existem fatores genéticos, obviamente, mas o ambiente ainda consegue suplantar o fator genético. Tá? O ambiente consegue suplantar. A genética é uma arma. A genética é uma arma. O gatilho é o ambiente. E só o ambiente que puxa esse gatilho. Então você pode ter uma genética propensa a qualquer coisa. Só se o ambiente for favorável que isso vai se desencadear. Se o ambiente não for favorável, esse fator genético não vai ser desencadeado. Entende?
Então, sétima razão para deixar um exemplo para os nossos filhos. E a última, para os casados, melhorar a nossa vida sexual. Então, esses estudos ali, 2 estudos mostram que pessoas ativas têm 30% menos risco de impotência sexual. E no outro estudo, pessoas ativas de 60 anos tinham o mesmo desempenho sexual de pessoas sedentárias de 40. Ou seja, se você quer aproveitar os dias, ler o livro de Cantares, aproveitar a vida com seu esposo, com a sua esposa, o máximo que você puder, faça exercício. Faça exercício para viver até o final com a moça, o moço da sua mocidade. Viu? 8 razões para você cuidar da sua saúde. Você é templo do Espírito Santo, você é apenas mordomo, você não sabe quanto tempo você vai viver, para te prevenir de doenças da falta de movimento, para você se livrar de situações de risco à vida, para ser um idoso saudável, para deixar um exemplo para os seus filhos e para melhorar a sua vida sexual. 8, né, gente? É muita coisa, né? Tem muita razão, não tem? E eu queria finalizar com Mateus capítulo 4. Abra comigo, Mateus capítulo 4. Muitas vezes nós somos incoerentes, nós cristãos, né? Mateus capítulo 4, Jesus foi muito claro, olha. Ele estava sendo tentado no deserto, Satanás fala com ele, pula daqui. E o que ele fala? 4:7. Está escrito, não ponha o Senhor à prova. Então Satanás lança um desafio para ele, pula daqui. Está escrito que os anjos vão te resgatar. E Jesus fala, não tente o Senhor seu Deus. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós somos como aquele rapaz ali da figura, um rapaz que aparentemente não cuida de sua saúde, obeso, e está falando com o outro não fala se é cristão, né? Mas está falando com o outro que está com um cigarrinho na boca. Olha, você está prejudicando o templo do Espírito Santo, fumando desse jeito. Mas ele também está. Ele também está prejudicando. E esse outro aqui, ali, aquele rapaz escalando, dá para ver? Um rapaz escalando. Ele chama Dan Osman. É um rapaz, um americano, que escalava montanhas de 300 metros de altura sem segurança, sem cordas. É o que eles chamam de escalada livre. E ele batia, era recorde de tempo. Ele não ia devagarzinho, calculando, não. Ele pulava assim, tem um vídeo dele que eu mostro nessa aula na escola. Ele pula assim, ele fica suspenso no ar até agarrar uma pedra assim, E aí você vê a imagem assim, um abismo lá embaixo. E aí o drone vai saindo assim, vai mostrando, ele some no meio da pedra. E aí a gente vê uma pessoa dessa e fala assim, aí tá vendo? Morre cedo por isso, fica tentando a Deus. Não é isso? Não está tentando a Deus, gente? Tem uma corda para usar? Usa a corda. Isso é tentar a Deus. Mas o irmãozinho sedentário, que não cuida da saúde, que só come coisa errada, a gente não vê que ele está tentando a Deus. E ele está tentando a Deus também. Ele está tentando a Deus tanto quanto o outro que está escalando sem proteção. Então Deus nos deu uma proteção, meus irmãos. Deus nos deu uma capacidade de descobrir o funcionamento do nosso corpo. E existem coisas que a gente pode e não pode fazer para que o nosso corpo fique saudável. Então não tente a Deus. Não tente o Senhor seu Deus. Não seja incoerente de criticar outros por fazerem coisas que tentam a Deus, mas também está fazendo isso com o seu corpo. Tá bom? Isso é uma exortação de amor. Com o intuito de nos fazer mais inteiros, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre íntegros em todas as partes, em corpo, em alma e em espírito. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam cada vez mais saudáveis, tá bom? Para a glória de Deus.